Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Começando aí a nossa transmissão, 18h30, ao vivo. Dia do Senhor, Igreja Presbiteriana Betel de Alagoinhas, Bahia. Espero que todos aí estejam tendo um excelente dia do Senhor, né? Um dia de feira da alma, de meditação nas coisas de Deus. Já estivemos pela manhã presencialmente na igreja, cultuando ao Senhor, e agora teremos nosso estudo. Eu estou testando aqui uma nova modalidade de transmissão, programei para começar o vídeo, né? Eu quero crer que está funcionando já. Então, vamos aí só dar o tempo da gente esperar nossos irmãos irem acessando. E aí é o tempo para a gente começar aqui a nossa exposição. Os irmãos que forem acessando aí nossa live, fiquem à vontade aí para deixar sua saudação e também compartilhar, né, nosso link. A irmã Carla aí já entrou, graça e paz, boa noite, minha irmã. Eu coloquei o link da nossa transmissão lá no grupo do WhatsApp, eu vou postar aí no nosso bate-papo aqui da live. Os irmãos fiquem à vontade aí para recompartilhar, né, esse link aí. Boa noite, presbítero Romeu, graça e paz, bem-vindo. Irmã Elda, graça e paz. Aparentemente está dando certo aí a transmissão. Me deem aí um feedback aí, está tudo ok. Vão aí me dando uma posição, está tudo certo. Irmãos, nós estamos aí no nosso horário, né? Nós já temos agendado aí o horário de 18h30, né? Os irmãos aí estão chegando. Vou esperar mais alguns minutos aí para a gente estar começando. Irmãos, hoje nós mudamos o nosso tema, né? O capítulo, nós encerramos o capítulo 3 da Confissão de Fé, que trata do decreto eterno de Deus, da eleição. E hoje nós vamos começar um capítulo da Confissão de Fé que trata da criação. E a criação, ela inclui as coisas visíveis e invisíveis, né? Anjos são criação de Deus também, criação invisível. Eu até pensei em não me deter muito nessa questão, mas esse assunto da criação dos anjos é um assunto importante, né? Muitas igrejas deturpam esse assunto da criação dos anjos e dos demônios, da existência dos demônios. Então, nós vamos nos deter nesse assunto da criação, certo? Um pouco aí na aula de hoje, antes de entrar na criação das coisas visíveis, né, que eu quero começar então no próximo domingo, na próxima aula. Então, se você tem interesse de saber sobre os anjos, demônios, batalha espiritual, né, se a gente pode amarrar o demônio, se não pode, então você vai aprender hoje aí. O pessoal que tem costume de amarrar o demônio, gosta de dizer tá amarrado, tem gente que gosta, né? Tá amarrado. Então vamos ver aí se tem base bíblica, você ficar amarrando o demônio e desamarrando. Meu irmão Marcos, graça e paz, irmã Terezinha, irmã Larissa, graça e paz, irmã Josi, né? Que bom que está tudo bem, minha irmã, a transmissão, né? Então, ok. Então, está funcionando, é isso que é importante. Né? Os irmãos já chegando aí. Muito bom. Mais um minuto aí, para a gente começar, fazer uma oração e começar a nossa exposição.
Bem-vindo, irmã Zuleide, graça e paz. Irmãos, espero que cada irmão tenha tido um excelente dia do Senhor, né? Que Deus tenha abençoado ricamente cada um dos irmãos, continue abençoando aqui no nosso momento de aprendizado, e que Deus abençoe a semana de cada um dos irmãos, né? Cada irmão no seu lugar de trabalho, na sua família. Deus abençoe a nossa cidade, guarde, proteja, né? Que o Senhor cumpra os seus propósitos na nossa vida, também abençoe a nossa nação com o seu evangelho, com a verdade, né? Que possamos ter uma semana produtiva e abençoada. Certo, 5 minutos aí do nosso horário marcado, então vamos orar para a gente começar, né? Vamos cumprir aí nosso horário, dando essa tolerância aí para os irmãos que às vezes precisam, né, de mais alguns minutos. Vamos orar então. Senhor, louvado, exaltado, bendito seja o nome do Senhor em toda a terra. Queremos te louvar por esse dia teu. Queremos te agradecer, ó Pai, por esse dia agradável, debaixo da tua proteção, do teu cuidado, do teu sustento. Muito obrigado, ó Pai, por esse dia do Senhor. E pedimos a tua bênção para esse momento de aprendizado. Usa esse momento para nos fortalecer a fé. Abençoa cada irmão, cada um dos que acompanham essa transmissão. E confirma a tua verdade nos corações. Que seja o teu Espírito a convencer cada um destes ensinamentos. E que somente o nome do Senhor seja exaltado, ó Pai. Assim, aplica estas verdades a nós, nos dá discernimento, sabedoria, nos abençoa, Pai. É o que pedimos e oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, então, graça e paz aí a todos, né? Vamos começando aí nossa transmissão, né? Que Deus abençoe esse momento. Ok, vamos começar. Aula 17 da criação. Irmãos, nessa aula e nas próximas aulas, eu irei usar esse material, né, um livro do pastor Paulo Anglada, intitulado Soli Deo Gloria, o Ser e as Obras de Deus. Então é um material muito bom, eu recomendo as obras do pastor Paulo Anglada, tem para vender na internet. Esse livro eu acho que não tem e-book, né, na Amazon, mas no formato físico você encontra para comprar. Então fica aí uma dica de leitura muito boa e estudos bíblicos e confessionais, né, que você vai encontrar nesse livro aí. O capítulo 4 da Confissão de Fé tem o título da criação. Eu vou ler a primeira sessão, só são 2 sessões, e nós vamos começar a estudar. Então eu vou ler aí a primeira sessão, e diz assim então a nossa confissão. Ao princípio, aprove a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo que nele há, visíveis ou invisíveis, né? Então, nós cremos em Deus, num Deus Criador, e nós cremos no relato de Gênesis, né? Nós cremos nos dias da criação. A confissão de fé, ela confirma que houve 6 dias. Ali houve tarde e manhã, né? Então o pessoal quer criar eras geológicas ali e outros ensinos, né, a partir ali do texto de Gênesis. Mas o texto ele é muito claro ali, né, falando dos dias, e até mesmo a base para termos um dia de descanso é que Deus criou em 6 dias o mundo. Criou e ordenou, né? Colocou cada coisa no seu lugar. Então, essa é uma doutrina bíblica e exposta aí na Confissão de Fé. Vou ler 3 versículos bíblicos. Hebreus 1:2. Diz assim: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então,
a criação obra da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Deus criou também por intermédio do Filho. Ele é o herdeiro de todas as coisas e pelo qual Deus fez o universo. Romanos 1,20 diz que os atributos de Deus, o seu eterno poder, a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então as coisas foram criadas. A matéria não é eterna. A matéria ela é criada. Certo? Então isso é importante para nós. Hebreus 11,3 diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A matéria não é eterna. O que existe, o que é criado, o que é palpável, o visível, veio a existir pelo poder de Deus, por aquelas coisas que não aparecem, né? Por aquilo que é invisível, por uma ação de um Deus que é Espírito, né? Todo-Poderoso. Irmãos, então, diante do tema que vamos expor, né? Tudo isso aí está no livro do pastor Paulo Andrade, que eu vou expor. Eu vou fazer alguns comentários, né, em cima do livro, mas o conteúdo é do livro, né? Todos os créditos aí ao pastor Paulo Andrade. Então, há algumas atitudes com relação à questão espiritual, do mundo espiritual, dos anjos, né? Da existência de anjos e demônios. Ou isso é ridicularizado, desconsiderado, tratado de modo leviano e deturpado, né? Ou então há um exagero, por outro lado. Só se fala disso. E hoje, e Paulo Anglada diz aí, né, que há um retorno do paganismo, do ocultismo, do espiritualismo. Sistemas são tratados de modo deturpado, até mesmo dentro das igrejas, que tem igrejas que o pessoal vê demônio em todo canto. Todo lugar eles veem um demônio, e é chicote no lombo do demônio toda hora, né? Amarrando o demônio, aí o demônio fica lá, né, com as mãos amarradas lá, as mãos atadas, os demônios se arrastam no chão, né? Aquele espetáculo ali para ser visto, né? E aquilo, muita gente quer ver essas coisas. Quer ver essas manifestações, né? E isso é uma manifestação de infantilidade, de uma atitude muito superficial, né? Sobre a questão que a Bíblia trata aí, da questão dos demônios. Então, mas a Bíblia ensina, embora haja esse exagero, a Bíblia ensina que há uma criação angelical. Por mais que existam igrejas exagerando nesse assunto, a gente não pode partir para o outro extremo e fazer que nem os saduceus, né, que não criam em anjos e demônios. Não, a gente crê. No Antigo Testamento, esses seres são mencionados cerca de 108 vezes. E no Novo, 175 vezes. Então, a Bíblia fala desse assunto. Então, se a Bíblia fala, nós não devemos nos calar ou desprezar esse ensinamento. Certo? Então, a Bíblia, ela não tenta provar a existência de Deus. A Bíblia já começa. No princípio criou Deus os céus e a terra. Da mesma maneira, a Bíblia não tenta explicar a existência dos anjos e demônios. A Bíblia pressupõe a existência desde o começo. Então, Deus criou, claro, né? Nós vamos ver isso aqui. Mas então, desde o começo da Bíblia, desde o primeiro versículo, onde é dito, no princípio criou Deus os céus e a terra, o pressuposto é que a criação abarcou as coisas visíveis e invisíveis. Certo? Então Deus criou o mundo espiritual, o céu angelical, né? Onde os anjos adoram a Deus, onde eles se apresentam ali diante de Deus. Então a Bíblia não tenta provar a existência dos anjos, ela assume esse fato. E esses seres não são eternos, né? Eles foram criados pela soberania de Deus. Né? O Paulo Anglada ele cita aí Salmo 148, 2 e 5, ele diz assim: louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, pois mandou ele e foram criados. Pela palavra do seu poder, Deus criou os anjos.
Colossenses 1,16 diz: pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado, tudo, inclusive, né, os seres aí espirituais, anjos, né, os demônios também. Claro, os demônios não foram criados como demônios, né? Houve a criação dos anjos, e os demônios são os anjos que caíram, que pecaram, né? São seres racionais, seres espirituais, né? Seres que foram criados para glorificar a Deus, mas que caíram dessa condição. Irmãos, lá no livro de Jó, ele trata disso. Lá em Jó 38:4, Jó faz uma pergunta, né? Ali no livro de Jó tem essa pergunta. Na verdade é Deus que está perguntando, né? Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Não tinha ninguém ali, né? Deus estava criando, Deus estava sozinho. Mas no verso 7, veja, Jó 38:7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Então, nós não sabemos detalhes, né? Mas ele questiona ali Jó, né? Onde é que ele estava na criação, e ele fala aí que as estrelas da alva estavam ali cantando e rejubilando enquanto Deus estava criando. Então, nós não sabemos bem a ordem dessas coisas, mas Deus criou os anjos e parece que eles contemplaram ali, né, também os atos da criação de Deus. Então, com base nessas passagens, irmãos, podemos concluir que a criação dos seres angelicais está implícita no primeiro versículo de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus criou todas as coisas, tudo, inclusive os anjos e o céu dos anjos, né? O lugar de habitação destes anjos diante do Senhor ali na glória, né? No paraíso, né? No lugar dessa habitação especial de Deus. Quem são os anjos, né? A palavra anjo no hebraico aí, né? E no grego significa mensageiro. O termo é usado no grego clássico, com esse escopo amplo de sentido, né? Nas escrituras, a palavra também é empregada designando mensageiros, né? Então a palavra anjo tem esse sentido aí de mensageiro. Mas há muitas palavras na Bíblia que são usadas para descrever os anjos, né? Por exemplo, espíritos, Hebreus 1,14, tronos, domínios e principados, Efésios 1,21 e Colossenses 1,16, filhos de Deus, Lucas 20,36, João 1,6, e espíritos ministradores, Hebreus 1, de 13 a 14. Então, há vários termos, né, várias palavras usadas para descrever os anjos, certo? Aí vamos para a segunda parte, uma segunda parte que é a queda dos anjos. Vamos ver aí se tem alguma, como é que está aí a transmissão, alguma participação aí dos irmãos. Como é que está aí? Graça e paz aos irmãos aí que estão nos acompanhando, irmã Erlaine. Ok, então nada ainda, nenhuma dúvida, então vamos caminhando, né? Continuar caminhando aí. Irmãos, e aí então Deus criou todas as coisas, né? Criou os anjos, criou a criação visível, que nós vamos tratar em outra aula, mais na frente. Mas nós estamos vendo aí, Deus criou esses seres racionais, espirituais, que são os anjos, que têm vontade, que podiam adorar a Deus, podiam pecar, né? Que uma parte pecou. E aí houve a queda. A Bíblia não descreve a queda, né, dos anjos. Então, eu não vou entrar, não tem como entrar em detalhes, porque a Bíblia não fala disso. Né? Eu vou trazer aqui algumas informações que são especulativas, né, só para título de informação. Mas a existência do mal é explicada biblicamente pela queda de Satanás e dos demônios. Então o mal não é uma criação de Deus direta. Haja mal e houve mal.
Deus criou tudo bom. Ao criar, lá em Gênesis 1:31, ao contemplar a criação, Deus viu que tudo era bom. Então o mal entra na criação por meio dos seres racionais, e a princípio dos anjos. Há uma rebelião dos anjos, depois uma rebelião dos homens, em Adão, lá no Éden. Então, o mal entra, o pecado, por meio do pecado. E ele entra, então, por meio dessas criaturas racionais. Então, Deus não criou o mal diretamente. Né? O mal, ele não é uma criação de Deus, como Deus criou os anjos e os homens e tudo. Né? Mas, então, de onde é que vem o mal? Né? Então, a existência do mal na Bíblia é explicada pela queda de Satanás e depois pela queda de Adão e Eva. Judas 6 revela que alguns anjos pecaram. Eles não permaneceram em seu estado original de santidade. Pedro afirma que Deus não poupou a anjos quando pecaram. Antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Então a Bíblia fala dessa queda. Ela não diz detalhes, né, a gente não tem diálogos, como foi o diálogo ali da serpente com Eva, né? Mas nós sabemos que houve a queda, né? Que houve uma queda dos anjos, certo? Qual foi a causa da queda? Nós não sabemos detalhes, né? Já disse, mas vamos aí, né? É especulativo isso, irmãos. Mas qual é a causa da queda? O que levou a Satanás a rebelar-se contra o seu Criador? Em geral, a teoria geral é que o orgulho tem sido reconhecido como a causa da queda de Lúcifer. Né? Um ser poderoso, glorioso, um querubim da guarda, né? Um anjo poderosíssimo na presença do Senhor, de natureza elevada, então ele teria se ensoberbecido, é uma teoria isso, por causa da sua formosura espiritual, e ele se corrompeu, dando à luz um sentimento pecaminoso que chamamos de orgulho. Lá em 1 Timóteo 3,6, quando fala das características dos presbíteros, né? 1 Timóteo 3,6 diz que ele não seja neófito, o candidato, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Né? É um versículo que trata aí do orgulho, né? Da soberba, conectada à condenação do diabo. Então, quem sabe, né? Isso seja uma pista para explicar a queda de Satanás. Um teólogo que admiramos muito, né? Pastor congregacional ali do Avivamento, revela ali o pastor Jonathan Edwards, né? Conhecido aí como o último dos puritanos lá dos Estados Unidos, né? Jonathan Edwards, ele especulação, veja, é especulação, né? Ninguém vai brigar, isso não é categórico, isso é especulação, isso aí são teorias, né, que a gente tenta entender, mas ninguém vai bater martelo quanto a isso. Então, Jonathan Edwards especula que o que teria suscitado orgulho no coração... Veja, ele parte do ponto que foi o orgulho, mas o que foi que suscitou o orgulho no coração de Lúcifer? Teria sido a sua insubmissão aos planos de Deus de sujeitar os anjos, a criação angelical, ao Cristo encarnado. Então os anjos foram criados elevados e os homens numa posição inferior, a natureza humana. Mas no plano de Deus, no decreto de Deus, Deus tem um plano para a humanidade de elevar essa humanidade em Cristo. Cristo assumir a nossa natureza e essa natureza ser elevada. Então Cristo não assumiria a natureza dos anjos, mas a natureza humana. E também há um propósito nisso, embutido nisso, de que os anjos seriam servos, seriam submetidos à humanidade, né? Em certo sentido. Então esse ser elevado, esse ser poderoso, teria se recusado a submeter a Cristo, né? Mas veja que o próprio Cristo, Edwards vai dizer, né, aí na teoria de Edwards, o próprio Cristo, que é muito mais elevado que o diabo,
não teve problema para ele. Ele não usou como usurpação o ser igual a Deus. E ele assumiu a nossa natureza. Ele assumiu a natureza humana para poder nos salvar. E ele foi exaltado como Deus homem. E nós somos exaltados com ele. Então, a especulação de Edwards é que, de alguma maneira, Satanás não teria concordado, né, com o propósito de Deus de ser glorificado, o modo como Deus escolheu ser glorificado na criação da humanidade. Isso é uma especulação, né? Então fica aí só para informação dos irmãos, mas ninguém sabe o que foi que causou. Como é que um ser sem pecado, um anjo santo, não tinha pecado em canto nenhum, não veio tentação de fora, porque no caso de Adão e Eva, a tentação veio de fora, né? Satanás já tinha caído. Mas como é que esse Satanás, esse anjo, caiu? É um mistério para nós, né? Nós não sabemos, né? Como é que um ser sem pecado se corrompe, né? E isso não veio de fora, mas de dentro. Não sabemos, né? Não temos respostas para tudo. O Salmo 8, ele descreve esse propósito de Deus de sujeitar o homem em todas as coisas. O salmista diz no Salmo 8, a partir do verso 3, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Aí veja agora. Claro que esse salmo aponta para Cristo, né? Porque Cristo cumpre o que Adão não conseguiu. O primeiro Adão, ele é o segundo Adão. Mas veja que o salmista diz: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deus fez o homem, né, por um pouco menor, né, do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, né? Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os teus pés tudo lhe puseste ovelhas e bois. Tem outra tradução, acho que, se eu não me engano, a Revista Corrigida, que ela descreve: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que os anjos. Até, acho que essa é a revista atualizada. Até estou estranhando aí, porque ela... Eu vou dar uma olhadinha aqui. Deixa eu abrir aqui o meu aplicativo aqui para a gente dar uma olhada aqui na outra versão, que eu acho que ela diz, né? Fizeste por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. E aí Deus sujeita ao homem, veja aí, que Deus ele sujeita ao homem toda a criação, né? Vocês não estão vendo aí porque não está compartilhada essa janela aí, mas eu vou abrir aqui, peço só um pouquinho de paciência aí. Eu vou abrir aqui uma versão aqui, a Revista Corrigida, Almeida, né? Revista Corrigida, para dar uma olhada aqui numa tradução aqui do texto do Salmo 8. Salmo 8, na Revista Corrigida, na outra versão, diz assim: contudo, pouco menor fizeste do que os anjos. Por um pouco. E lá em Hebreus vai dizer que esse por um pouco é um intervalo de tempo. Então, na criação, por um período probatório, Deus colocou o homem por um pouco de tempo numa posição inferior aos anjos. E Cristo, especialmente, é esse homem, que ele foi feito por um pouco menor do que os anjos, na sua encarnação, na sua humilhação. Mas ele foi exaltado, de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras da tua mão, tudo puseste debaixo de seus pés. Ovelhas, bois, animais do campo, aves, os peixes do mar, tudo que passa pelas veredas dos mares. Então, Deus tem um propósito interessante aí para a humanidade, né? E de governo, de domínio, certo? Então vamos seguindo aí. Então os anjos são espíritos ministradores, são servos, diáconos. A palavra aí, lá no original, tem a ver com a diaconia. Os anjos são espíritos ministradores. Eles são agentes executores da vontade de Deus. Os anjos, o prazer deles está em obedecer a Deus, os anjos que não caíram, né? E Deus usa os seus anjos para cumprir as obras de redenção, enviar
seus sonhos, né? Lembra lá de Jacó, lá em Betel? Jacó, ele viu uma escada entre o céu e a terra, e anjos subindo e descendo, né? Nessa escada. Então existe uma mão dupla, né? Lembra lá do livro de Jó, que Deus lá tem uma conferência lá, e os anjos aparecem lá, e o diabo lá aparece lá no meio também. Né? Então, há esse mundo espiritual, ele existe. Né? E ele é criado por Deus, e ele está aí, e nós não devemos ignorar este fato. Mas agora, mais uma vez, aí vamos ver a questão dos anjos caídos. Vários termos são empregados nas Escrituras para designar a pessoa de Satanás. Esses nomes revelam a natureza pervertida de Satanás. Né? Satã, né? Ou Satanás, aí no próprio grego translitera. O nome Satanás, Satã, se você olhar aí, a própria palavra grega é uma transliteração. O português, né, é uma transliteração do grego. Significa adversário, diabolos, né, o diabo. Significa caluniador, difamador. Abaddon, nome hebraico, e Apolion significam destruidor. Beuzebu, o príncipe dos demônios. Belial, né, do hebraico, desprezível e indigno. Temos outras expressões: o anjo do abismo, príncipe deste mundo, o acusador dos irmãos, o Deus deste século, o espírito que atua nos filhos da desobediência, o sedutor ou enganador, o mentiroso, e etc. Então, tem vários nomes, termos, nenhum bom, né? Tem nada bom aí para Satanás, né? Então, há várias palavras bíblicas, irmãos, que descrevem esse anjo caído, né? Que é inimigo, adversário, caluniador, né? E infelizmente aí a realidade é que esse mundo jaz no maligno, que há uma ação do maligno neste mundo aí, operando o espírito, né, deste mundo aí da desobediência. Então, quando Lúcifer caiu, ele não caiu sozinho. Ele arrastou um grande número de anjos que se corromperam com ele, que são chamados na Bíblia anjos do diabo, Mateus 25, 41. São mais comumente chamados de demônios, né? No grego aí, daimonion, né? Daimon, né? Também é outro termo, espíritos impuros ou imundos, né? Então temos aí esses nomes para os demônios. Anjos caídos são denominados espíritos enganadores. Também perceba que há nomes, né, que manifestam poder, dignidades. Por exemplo, eles são chamados de principados, poderes, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Anjos que pecaram, anjos que não guardaram seu estado original. Termos aplicados a Satanás como príncipe dos demônios, príncipe das potestades do ar. Então, nós não temos como criar essa hierarquia, como alguns criam, né? Mas o fato, irmãos, é que Satanás exerce autoridade sobre os outros anjos caídos. Possivelmente em virtude de sua posição, do seu poder, antes da queda. Né? Então, parece que há gradação de poder entre esses demônios. E Satanás, então, tem uma posição de autoridade. E a gente não sabe a hierarquia, mas esses anjos, eles não são uma casa dividida. Por mais que eles sejam corruptos, né, então eles trabalham em acordo, na sua inimizade contra Deus, na sua rebelião contra Deus. Certo? E o que é que esses demônios fazem? Né? Esses demônios, claro, o demônio Satanás veio para matar, roubar e destruir, é inimigo de Deus. Irmãos, os homens caídos, nem sempre eles têm consciência da sua inimizade com Deus. Mas já os demônios não. Né? Eles creem em Deus, né? E tremem, e eles são inimigos de Deus. Né? E enquanto os anjos eleitos que não caíram têm prazer em fazer a vontade de Deus, os anjos caídos querem destruir as obras de Deus. Né? O propósito dos anjos caídos, né, as suas investidas são contra Cristo, o Deus homem. E aí, como eles não conseguem fazer nada contra Cristo, eles perseguem a igreja.
né, eles vão tentar incitar os homens, né, contra a verdade. Colocar aí um véu, né, no entendimento dos incrédulos. Né, fazer com que eles vivam longe de Deus, na rebelião, no pecado. Né? Então, como eles não puderam evitar os planos de Deus com relação à vinda de Cristo, né, o nascimento do filho varão da mulher, representando aí a vinda do Messias, então o grande dragão peleja contra a mulher, que é a igreja, e os seus descendentes. Lá em Apocalipse 12, numa linguagem figurada, é dito isso, que o dragão peleja contra a mulher. O dragão é Satanás. O diabo peleja contra a igreja. No começo da história do cristianismo, ele usou a estratégia do martírio. Hoje ainda há mártires, pessoas morrendo por Cristo. Mas ele usa várias estratégias. Tem um livro do autor C.S. Lewis, né? Tem outros livros, mas esse é um livro conhecido, que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Cartas do Inferno é outro título. Que é uma conversa entre os demônios, como enganar os homens. E é um livro muito interessante. Eu recomendo a leitura. É um livro muito interessante para... São teorias, né? É fictício. Mas é muito bem bolado ali as ideias, né? Os insights do C.S. Lewis, o mesmo autor de Crônicas de Nárnia, muito conhecido, que ele trata ali mais ou menos, né? Ele faz ali um relato, né? De como seria isso. Claro que isso é ficção, né? É ficção, mas é ficção baseada em uma teologia ali por trás. Claro que você deve ler com cuidado tudo, né? Só a Bíblia, a nossa autoridade suprema, a regra de fé e prática. Qual é o limite do poder e das atividades diabólicas? Então, se o demônio está aí, então a gente tem que ter medo, né? E aí agora? O que é que eles podem fazer? Irmãos, por mais que os Satanás e os demônios sejam poderosos, por mais que eles persigam a igreja, pelejem contra a igreja, por mais astutas e enganosas e mentirosas que sejam essas criaturas, né, nós sabemos que há uma limitação da sua atividade. Tem vários pontos que o pastor Paulo Anglada coloca, eu coloquei só 2 aí para nós. Então, o primeiro é, pela vitória de Cristo. A Bíblia diz que na cruz, Satanás foi derrotado na cruz. Ele foi despojado, né, os principados e potestades, eles foram expostos ao desprezo. Cristo triunfou na cruz. Também nós sabemos que Deus é soberano e que Satanás ele não pode fazer nada à parte da vontade de Deus, do decreto de Deus. Ele faz, né, Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Lembra de Jó? Lá em Jó, Satanás só pôde fazer com Jó até onde ele pôde, até onde Deus permitiu. Né? Tocou na saúde, tocou nos bens, mas não pôde tirar a vida. Então, como Lutero dizia, o diabo é o diabo de Deus, no sentido em que ele só cumpre a vontade de Deus, embora ele é um ser responsável, né? Ele faz essas coisas como um agente moral, né? Porque ele é corrupto, ele faz por causa da sua vontade corrompida, mas ele tem uma coleira, né? Então ele só vai até onde Deus segura ele e permite ele ir. Né? E Jesus já amarrou o diabo, já amarrou o valente, certo? E agora o reino de Deus está avançando, não é que o diabo não está agindo, mas ele não pode impedir os planos de Deus. Ele não pode impedir a conversão dos eleitos. Ele não pode triunfar contra a igreja. Né? Ele foi derrotado, ele está derrotado já. Certo? Deus vai cumprir todos os seus planos, os seus decretos a favor da igreja. Então, e agora? O que é que a gente pode fazer se o diabo está solto aí? Primeiro saber isso, né? Que ele está derrotado, que há um limite. Mas, irmãos, Deus tem nos dado meios de graça para resistir às investidas do diabo. Então, o diabo ele vai continuar, embora ele não possa nos destruir se estamos em Cristo, mas ele vai atuar nas suas investidas. E o que é que nós podemos fazer? Deus nos deu a palavra, a oração, os sacramentos, o batismo, a ceia.
Deus nos deu os meios de graça, a igreja, a comunhão dos santos, a pregação, a supervisão pastoral, a diaconia, dons, né, na igreja, para que sejamos mutuamente edificados, o culto, a disciplina. Deus nos deu toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus, né? Ele nos deu o Filho que morreu na cruz por nós, Ele nos dá o Espírito para nos santificar, guiar e guardar pelo seu poder. Ele nos dá a salvação. Então, por mais que Satanás seja um inimigo poderoso, Deus nos deu uma armadura. Depois estude lá Efésios 6, né, que há uma armadura de Deus. Né? Devemos nos revestir do Senhor, da força do seu poder, usar os meios de graça e tomar toda a armadura de Deus. As doutrinas, né, o capacete da salvação, a couraça da justiça, né, o escudo da fé, a espada da verdade. Então, cada elemento da armadura de Deus, né, para perseverarmos, para ficarmos firmes. Quando Satanás nos tenta a desistir, nos tenta a incredulidade, nós precisamos usar os meios de graça, nós precisamos estar firmes em Cristo Jesus. Qual é o destino dos anjos caídos? Esses anjos, irmãos, que caíram, né, primeiro os que não caíram, né, não vão mais cair. Os anjos eleitos não vão mais cair. Eles foram confirmados no estado de não poder mais cair. Certo? Então, há anjos eleitos. Né? É claro que não há uma salvação para os anjos. Não há uma redenção em Cristo Jesus para os anjos. Mas houve anjos que Deus preservou de cair. E eles vão permanecer para sempre nesse estado de santidade, adorando e servindo ao Senhor. Os anjos que caíram, Satanás e os demais demônios, também foram confirmados, mas no estado de corrupção. Então, não tem mais jeito para os anjos que caíram. Não há oportunidade de salvação, certo? Para eles. Eles estão destinados à condenação eterna. Está lá em 2 Pedro 2,4 e Judas 6. Então, o que é que vai acontecer com os anjos caídos no final? Serão lançados no lago de fogo e enxofre. Nós não sabemos exatamente como é essa punição, né? Mas eles vão ser punidos. Eles irão perecer eternamente, atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20:10. Afastados de Deus e de qualquer manifestação da sua glória e graça. Então, vão ser punidos e condenados. E por fim, aí depois os irmãos podem perguntar, né, as aplicações finais. Certo? Vamos aqui agora para as aplicações. Então, diante de tudo isso, como é que a gente aplica isso às nossas vidas? O que é que isso deve produzir em nós, esse conhecimento? Em primeiro lugar, gratidão. Porque até os seres angelicais são diáconos a serviço dos santos. Não vamos entrar no debate negócio de anjo da guarda, né? Não há como saber isso. Havia uma tradição de que havia um anjo para cada um, mas não importa isso. O importante é que existe um serviço dos anjos a favor daqueles que vão herdar a salvação. Que maravilhoso, né, irmão? Saber. Lembra de Pedro, que a igreja orou e o anjo foi lá e libertou Pedro da prisão? Lá em Atos. Então, há um serviço dos anjos a favor da igreja. Em segundo lugar, isso deve trazer a nós vigilância. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Ou seja, a nossa luta é uma luta espiritual. Certo? Também deve trazer a nós esse conhecimento, discernimento espiritual. Então nós devemos pedir a Deus sabedoria, discernimento, para discernir o que é a verdadeira obra maligna, né? As ciladas do diabo, os desígnios. Então, ficar atentos, vigilantes, tendo discernimento, porque Satanás é como um leão que ruge, que está ao derredor, procurando a quem possa tragar. Então nós precisamos estar atentos, porque quando queremos servir a Deus, Satanás ele irá usar de meios, né, para poder nos distanciar desse propósito. Certo? Em quarto lugar, nós temos que ter cuidado com essa mitologia evangélica que foi criada aí, né? O pessoal dá nome para os demônios, batiza os demônios,
né? Tranca-rua, pomba-gira, é os nomes aí que o pessoal inventa para os demônios, né? Então, né, tem esses nomes aí. Então, tem nada disso na Bíblia, irmãos. Tem nada disso na Bíblia. Esse movimento aí de batalha espiritual, né, isso aí não é baseado na Bíblia. Isso é um sincretismo aí com o misticismo. Essa demonologia ensina a existência de demônios regionais. Então, cada lugar teria um grupo de demônios que está cuidando ali. Então, Alagoinhas teria um tipo de demônio, lá no céu teria outro tipo de demônio. Demônios pessoais, né? Demônio que está ali só atuando numa pessoa. Heranças malignas que precisam ser quebradas, maldições hereditárias. Necessidade de amarrar o demônio. Né? E esses ensinos não têm base bíblica. Esses ensinos afastam as pessoas da Bíblia. São acréscimos à Bíblia, são tradições não bíblicas. Então nós temos que ter cuidado. Existe uma batalha espiritual? Existe. Paulo fala disso em Efésios 6, da armadura de Deus. Né? Mas é o que temos que fazer? Usar os meios de graça, orar, ler a Bíblia, ir ao culto, ouvir a pregação, obedecer a Deus, vigiar. É isso. Não tem necessidade de consultar, né, um perito aí em demônio para descobrir qual é o demônio territorial e ver se tem algum demônio ali naquele lugar, e gente que vê o demônio nas paredes, em todo canto. Não tem necessidade disso, certo? Temos também que confiar na vitória do Cordeiro. As Escrituras nos estimulam a vigilância, não a superstição e o temor. Então não é para ficar com medo, viver com medo do demônio. Esse ensino deve nos levar ao quê? A vigiar. Não é superstição. Tudo é o demônio, não. Vamos vigiar. Não é viver toda hora com medo do demônio, mas confiar em Deus, nas promessas, confiar em Cristo, no Espírito Santo, na soberania de Deus. Então, o crente que vive com medo do demônio, crente que vive vendo demônio, preocupado com o demônio, só fala no demônio, isso, irmãos, é problemático. Né? Não tem base bíblica. Certo? Então, nós devemos ter cuidado com isso. E, por último, aí, prossigamos firmes neste mundo tenebroso, lançando mão dos meios de graça que Deus nos provê, certos que a vitória nos está garantida em Cristo e que nos aguardam novos céus e nova terra, onde viveremos livre de qualquer ingerência demoníaca. Então, hoje, somado a todos os problemas que nós temos o acusador, o Satanás, né, ali causando perturbação. Né? O Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele atua nos filhos das trevas. Não é que todo pecado é culpa só do diabo, mas ele atua, certo? E então, irmãos, nós temos que entender que esse mundo jaz no maligno. Isso deve nos fazer desejar o céu também. E enquanto estivermos aqui, saber que estamos em guerra, em combate. É um combate da fé. Mas os meios de pelejarmos esse combate são os meios que a Bíblia diz. Certo? Então isso é muito importante para nós. Então eu encerro aqui a exposição e vamos ver aí como é que está. Estamos aí com 48 minutos de transmissão e aí agora vamos responder as perguntas para caminharmos aí para o desfecho da nossa aula. Vamos ver se tem aí, né? Ver se os irmãos têm dúvida. O som está ótimo, que bom, minha irmã, Deus abençoe. Pastor, o que dizer sobre o anjo da guarda? Então, minha irmã, havia uma tradição judaica, né, sobre essa questão. Tanto que lá, quando a gente pregou que o anjo libertou Pedro, lembra que eu preguei lá na igreja sobre isso? Lá, o povo, quando não acreditou que era Pedro que tinha sido liberto, aí disseram, é o anjo dele. Então, havia uma tradição judaica de que cada pessoa tinha um anjo. Certo? Porém, nós não encontramos base bíblica para dizer que tem um anjo específico de cada um, mas que Deus protege os seus. Se é com um anjo, se é com uma legião de anjos. Né? Então,
Não tem como você ficar especulando isso e querer ter um relacionamento com esse anjo ou pessoas que vão querer orar, não. Isso não é autorizado, né? Mas que Deus acampe os seus anjos ao redor do seu povo. Que Deus proteja o seu povo, né? Então, uma doutrina do anjo da guarda é muito complicada, ao meu ver, certo? Uma doutrina do anjo da guarda é muito complicada. Irmã Josi, irmã Larissa está bom, que bom. Irmã Josi dizendo, grata a Deus por ter aberto meus olhos em relação a essa mitologia pregada nessas igrejas neopentecostais. Então é isso, minha irmã. Então, muitas pessoas... Porque eu queria até passar por esse assunto, só que para nós presbiterianos, isso é um assunto tranquilo. Mas nas igrejas aí, o povo está com medo. O povo vive tenso. Por causa desse negócio de ver demônio em todo canto, né? E maldição de todo lado. E é um problema muito grande mesmo, certo? Então, que bom, minha irmã, que Deus lhe abriu os olhos para a verdade, né? Então, a nossa doutrina bíblica, nossa confissão de fé, trata do assunto, ok? Mas eu não estou vendo mais nenhuma pergunta, eu quero crer que os irmãos entenderam bem aí o assunto, né? Creio que é isso. Meus irmãos, então nós encerramos nossa exposição sobre a criação da questão do mundo invisível. O pastor Paulo Andrade, ele fala muitas outras coisas no livro dele, eu li também coisas em outros materiais, mas eu creio que eu pincelei aí o principal, e eu creio que dá para a gente ter o que é útil aí para a nossa aplicação aqui. Né? Que bom que foi esclarecedor, irmã Larissa. Então, irmãos, Deus deu uma semana abençoada a cada um. Vamos orar, irei orar para a gente encerrar aqui o estudo. Deus abençoe. Senhor, louvado, bendito seja o nome do Senhor, pela Tua palavra, pelo esclarecimento, ó Deus, da Tua verdade revelada, porque o Senhor não nos deixa entregue a nós mesmos, mas nos dá a Escritura que revela a criação das coisas visíveis e invisíveis. Também nos dá, ó Deus, poder saber que podemos confiar no Senhor e que o Senhor nos dá a vitória por meio de Cristo. Liberta, ó Deus, o Teu povo da superstição, da idolatria, do misticismo, dessa mitologia que é criada, ó Deus, para colocar medo nas pessoas, e santifica o Teu povo na Tua verdade, ó Pai. Também fortalece o Teu povo na luta contra o pecado. E também, ó Deus, dá discernimento ao Teu povo das astúcias de Satanás. Que possamos resistir no dia mau. Que possamos tomar, ó Pai, toda a armadura de Deus para resistir a Satanás. Ó Deus, nos dá vitória contra o diabo. Ó Deus, que possamos viver de modo vitorioso em Cristo contra Satanás, que não vivamos com medo, que não vivamos, ó Pai, em superstições, mas que combatamos com convicção, com segurança essa batalha. Assim abençoa todo o Teu povo, protege, ó Deus, a Tua igreja, acampa os Teus anjos ao redor dos Teus eleitos, livra-os do mal, do maligno, ó Deus, e continua nos guardando, nos protegendo, nos abençoando. Pedimos ao Senhor a Tua proteção. Também os irmãos que se expõem ao risco, especialmente, né, as autoridades, também os policiais, irmãos da nossa igreja que trabalham também em meio a esse caos desse mundo, guarda-os, ó Deus, protege-os e usa-os também como instrumentos Teus para a nossa proteção. E que o nome do Senhor seja honrado e santificado. Nos dá a noite de paz, abençoa-nos. É o que oramos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Boa semana, uma semana maravilhosa aí, presbítero Romeu e a todos.